O futuro de Max Verstappen na Fórmula 1 se transformou no assunto central das discussões nos bastidores, com rumores crescendo exponencialmente de que ele pode realmente tirar um ano sabático, algo que, até poucos meses atrás, seria tratado como impossível, mas que agora se apresenta como uma possibilidade concreta diante dos novos desafios que o esporte enfrenta. Com o desenvolvimento do RB21 em xeque, os avanços ainda incertos e as ofertas tentadoras vindas de gigantes como Mercedes e Aston Martin, a dúvida que paira sobre o paddock é inevitável. Verstappen realmente se afastará da Fórmula 1 por uma temporada? E caso isso se confirme, qual será o impacto real no legado que ele já construiu como 4 vezes campeão mundial? Apesar de ter reiterado publicamente seu compromisso com a Red Bull até o final de 2028, a realidade, nos bastidores, é muito mais complexa do que as declarações oficiais sugerem. O atual desempenho do RB21 ficou aquém das expectativas, e embora um robusto pacote de atualizações esteja programado para ser estreado em Imola, ninguém sabe se será suficiente para recolocar a equipe no caminho das vitórias. A McLaren cresceu, Ferrari se fortaleceu e a competição se tornou brutal. Verstappen, um piloto que jamais se contentaria com menos do que a vitória, observa atentamente essa nova dinâmica e pondera sobre qual o melhor movimento para sua carreira. Imaginar Max Verstappen longe do grid da Fórmula 1 ainda parece surreal para muitos. Contudo, diante das dificuldades técnicas enfrentadas pela Red Bull, somadas à insegurança em torno da nova parceria técnica com a Ford a partir de 2026, esse cenário não pode mais ser ignorado. Verstappen não é apenas um piloto que busca ser competitivo. Ele é movido por uma paixão quase incontrolável pela vitória imediata. Não há espaço para longos períodos de reconstrução em sua mentalidade. E essa diferença de objetivos pode ser o fator decisivo para que ele considere, seriamente, um ano sabático. O fator pessoal também pesa consideravelmente. Verstappen, que recentemente se tornou pai, vê a cada dia sua lista de prioridades se reorganizar. O calendário exaustivo da Fórmula 1, cada vez mais sobrecarregado com corridas em diversos continentes, tem sido uma fonte constante de frustração para ele. Em inúmeras entrevistas, Max já afirmou que considera o número atual de provas algo insustentável no longo prazo. Um ano fora das pistas lhe permitiria não apenas acompanhar o crescimento de seu filho de perto, mas também recuperar a paixão pela competição em um ritmo mais saudável e estratégico. É preciso compreender que um ano sabático para Max Verstappen não seria simplesmente uma pausa, seria uma decisão altamente calculada. O objetivo não seria descansar, mas observar atentamente como as principais equipes e motores se adaptam às novas regulamentações. Ele poderia avaliar quais projetos realmente se consolidam como vencedores e, a partir daí, fazer seu retorno em posição ainda mais privilegiada, apostando em um time capaz de lhe proporcionar novos títulos mundiais. Claro que essa escolha não viria sem risco. A Fórmula 1 é cruelmente rápida em renovar seus heróis. Uma nova geração de talentos está constantemente surgindo e ocupando espaço. Mesmo um piloto do calibre de Verstappen correria o risco de perder espaço mediático, contratos milionários e, principalmente, o ritmo de competição. Estar fora do paddock por uma temporada poderia complicar seu retorno e exigiria uma preparação minuciosa para manter o nível físico, mental e técnico que o consagrou. Ainda assim, Verstappen possui uma carta importante na manga: a cláusula de saída de seu contrato. Relatórios confiáveis indicam que, caso não esteja entre os 2 primeiros colocados do campeonato mundial, ao final da pausa de verão, Verstappen poderá acionar essa cláusula e buscar novos caminhos. Entretanto, encontrar uma vaga em uma equipe competitiva não é tão simples. Mercedes e Aston Martin, os destinos mais óbvios, publicamente reforçam sua confiança nas duplas atuais. Mas, como sempre ocorre na Fórmula 1, tudo pode mudar em um piscar de olhos quando um talento como Max se torna disponível. A informação sobre a possibilidade do ano sabático ganhou ainda mais força depois que Andrew Benson, jornalista da BBC F1,
revelou que uma fonte próxima a Verstappen comentou, de maneira espontânea, que essa possibilidade está sendo seriamente considerada. Não se tratou de uma especulação, foi uma informação oferecida sem que ele sequer a solicitasse, o que eleva ainda mais a credibilidade desta bomba que circula nos bastidores. Dentro da Red Bull, no entanto, o discurso segue pautado no otimismo. Oliver Mintzlaff, uma das figuras mais influentes na estrutura da equipe, viajou pessoalmente até a Arábia Saudita para alinhar estratégias e manter o ambiente sob controle. De acordo com Mintzlaff, Verstappen reafirmou que pretende cumprir seu contrato e que ainda enxerga a Red Bull como a equipe de sua vida, aquela na qual começou e com a qual gostaria de encerrar sua trajetória. Mas entre palavras e ações, existe um abismo. A verdade é que, por mais que a Red Bull tenha sido fundamental na ascensão de Verstappen, foi o talento feroz do holandês que catapultou a equipe para um patamar de excelência poucas vezes visto. Sem Max, a Red Bull corre sérios riscos de perder sua posição de protagonista absoluto no grid. Enquanto isso, na Mercedes, o cenário é de observação cautelosa. Toto Wolff não descarta nenhuma possibilidade. Embora publique declarações de apoio a George Russell e Kimi Antonelli, não há dúvidas de que a chegada de Verstappen mudaria toda a configuração da equipe prateada. Martin Brundle, experiente analista da Sky F1, destacou que, se Verstappen aparecer no mercado, Russell precisará se preocupar seriamente com seu futuro dentro da Mercedes. Outro ponto de tensão é a relação de Verstappen com as novas regulamentações técnicas que entrarão em vigor. Ele nunca escondeu sua oposição a diversas mudanças previstas para 2026. Caso opte por um ano sabático, a Fórmula 1 poderá sentir não apenas o impacto de sua ausência esportiva, mas também a pressão de sua ausência política, forçando, quem sabe, uma reavaliação das regras que ele tanto critica. Christian Horner, em suas declarações públicas, tenta minimizar o ruído externo. Para o chefe da Red Bull, tudo se resume a especulações e boatos que não condizem com a realidade interna da equipe. De acordo com Horner, o foco é exclusivamente técnico, desenvolver o RB21 até que ele volte a ser o carro a ser batido. Apesar disso, conversas discretas entre Christian Horner e George Russell, reveladas por fontes próximas, indicam que a Red Bull já estuda cenários alternativos caso Verstappen decida seguir outro caminho. Ainda que não haja propostas formais, a simples existência dessas conversas revela a preocupação real da equipe com um possível desfecho dramático. Toto Wolff também adota a cautela como estratégia. Suas falas deixam transparecer que a janela de verão será usada para avaliações estratégicas profundas, e se Verstappen se tornar uma peça disponível no tabuleiro, a Mercedes certamente não hesitará em fazer movimentos ousados para trazê-lo. Max Verstappen não é apenas um dos melhores pilotos da atualidade. Ele é, hoje, o centro de gravidade em torno do qual orbitam todas as decisões estratégicas da Fórmula 1. Sua permanência ou saída da Red Bull, sua continuidade ou pausa no esporte, cada uma dessas possibilidades carrega o potencial de redefinir todo o equilíbrio do grid. Sua insatisfação crescente com o projeto de longo prazo da Red Bull, a frustração com a demora na entrega do novo túnel de vento, sua relutância em aceitar temporadas de reconstrução, tudo aponta para a necessidade de decisões imediatas. Verstappen já deixou claro: ele está na Fórmula 1 para vencer agora, não para esperar pacientemente por vitórias distantes. Com tantas peças em movimento, o cenário permanece absolutamente incerto. O que sabemos é que Max Verstappen tem diante de si a oportunidade de moldar o futuro, não apenas de sua própria carreira, mas de toda a Fórmula 1. Um ano sabático pode ser arriscado, mas também pode ser a jogada de mestre que o colocará em posição ainda mais dominante quando decidir retornar. Assim, a pergunta final permanece: Max Verstappen continuará defendendo as cores da Red Bull em 2026 ou preferirá observar de fora a evolução da Fórmula 1, planejando com inteligência seu próximo grande passo? E caso ele decida se afastar, qual equipe será capaz de lhe oferecer as condições ideais para retomar sua jornada rumo à história?
Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E logo depois, confira o vídeo que está aparecendo agora em sua tela.